certo, Está incomodando. Sim. Você tem certeza que vem incomodando? Afinal, o Renan já aparece em algumas pesquisas eleitorais, é isso? É isso. Na pesquisa Atlas, por exemplo, eu estou pontuando de 3% a 4% em todos os cenários, empatado com os governadores. Imagina, o Ratinho é governador do Paraná, no Minas Gerais o Zema, em Goiás o Caiado. Estou empatado com eles, ultrapassando eles, numa tendência de crescimento, sendo que eu só tenho uma pré-campanha há 3 meses. Eles usam muita estrutura para poder concorrer e eu tenho umas ideias melhores do que as deles. E aí, nesse duelo, por enquanto, estou levando vantagem sobre eles. Renan, eu quero falar sobre essas ideias que você tem. Eu acho que o Brasil merece ouvir, sim, como eu já disse aqui para o Renan, quando ele chegou aqui, eu vejo o brasileiro, o eleitor brasileiro, eu não sei se você concorda comigo, mas é um eleitor que está descrente da política e muitas vezes não gosta do candidato, mas vota no candidato não gostando para o outro não entrar. Eu acho isso um absurdo. Sim. Eu acho que a gente tem que quebrar esse sistema, a gente tem que ouvir novas propostas, novos candidatos, sim, e dar novas oportunidades para mudar o sistema que, no meu ver, eu fico triste. Eu fico triste. Deveria ser um ato de felicidade a gente acordar num domingo e votar, mas eu vou falar que nas últimas eleições eu fui votar triste. Eu também. Como se fosse um voto de protesto, vamos dizer assim. Eu também. Na verdade, eu fui nas últimas eleições. Na última, no segundo turno, eu votei nulo. Eu não acreditava nos candidatos e acho que os dois candidatos estavam mais interessados em encher o bolso de dinheiro e não apresentar nenhuma proposta para o Brasil. Basta ver o seguinte, no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, os dois ficaram brigando igual duas crianças no debate. Pareciam 2 meninos brigando. Era patético, só que eram 2 senhores com mais de 70 anos. Como é que 2 homens com mais de 70 anos se comportavam igual 2 crianças idiotas? E aí, né, o que acontece? Quando você tem 2 idiotas disputando uma eleição para presidente, e aí eles são colocados diante de adultos na esfera global, por exemplo, eles vão enfrentar o Modi, que é lá da Índia, o Donald Trump, ou qualquer grande líder do mundo, eles parecem bobos. Tanto que o Xi Jinping tratou o Lula como um bobo durante todos esses tempos. O Trump tratou o Bolsonaro também como um bobo, porque nós somos bobos. A gente elege um bobo e o bobo vai governar como um bobo. Nós pagamos um mico gigantesco internacional com as opiniões do Lula recentemente. Então, tá na hora do Brasil parar de se levar a sério, de não se levar a sério, achar que é apenas eu sou muito engraçado, tô aqui para disputar. Ou deixa as coisas como estão. Exato. Eu tô cansado, vai ser assim, não vai resolver nada. Eu tenho essa impressão do povo brasileiro. É isso. E vira um desleixo. E aí, quando você não liga para nada e você não espera nada de si, você também não tem muitas ambições. Então, o brasileiro, ele perdeu a vontade, por exemplo, de, eu quero viver num bairro melhor. Eu quero passar um projeto de lei que resolva a parte de segurança pública. O brasileiro cansou. Ontem passou um dos projetos mais importantes do Brasil, envolvendo aumento de pena para furto, roubo e receptação. Imagina, se roubarem teu celular na rua, a pessoa vai solta no mesmo dia. Agora não. Com essa lei que passou, as penas aumentaram bastante. Só que as pessoas nem estão comentando isso, porque as pessoas meio que desistiram de melhorar o Brasil. As pessoas estão preocupadas, eu volto a repetir, em torcer pelo político A, B ou C. Pois bem, o político A, B ou C, que são esses que estão disputando o poder aí, eles são políticos velhos, muito velhos, com ideias muito velhas, e as ideias estão tão velhas que eles nem lembram mais delas. Por isso que a proposta, e eu vou dar um nome para eles, do Lula contra o Flávio Bolsonaro pelo menos eu não sou ele. E a do Flávio Bolsonaro contra o Lula, pelo menos eu não sou ele. E aí acontece o que você descreveu, que eles tentam pedir para você votar no menos pior. Dá para não votar no menos pior, dá para ter uma eleição que você vote no melhor. E Renan, ainda falando sobre esse projeto de lei, sobre a pena ficar mais grave, acontece um outro problema, o Poder Judiciário. Sim. Que está indiscreto também. Total. Então, de repente, a pessoa vai presa porque realmente roubou o celular, o sistema carcerário é frágil aqui no Brasil e o judiciário piorou. A pessoa, roubou um celular, cumpre lá a pena, tal, vai solto e está roubando de novo. Então, assim, é um sistema que tem que ser mudado no geral. Sim. E você está com essa coragem? Mas precisa ter. Olha só, o que eu proponho sobre todos esses assuntos. A gente pode falar de imposto, de roubalheira, de crime. Tenta imaginar o seguinte, qual seria o seu Brasil ideal? Vamos tentar imaginar como é que seria um país sério daqui 30 anos. É um país que estaria sentando numa mesa como essa, com as maiores nações do mundo. Estaria o presidente dos Estados Unidos, da Rússia, da China, da Índia e do Brasil. O Brasil teria que ser um país importante. Tem tamanho, tem território, tem população para isso. É um Brasil que não tem mais favela. É um absurdo a gente ver um país que as pessoas moram em favelas. É um país que não tem mais crime organizado.
é um país que as pessoas estão todas trabalhando. E não hoje com metade do país recebendo algum tipo de auxílio e a outra metade ralando e pagando imposto. É um país em que as ruas são limpas, em que as casas não precisam ter muros, porque não vai ter ladrão tentando invadir a casa. É uma rua em que você não precisa botar insufilme no seu carro, porque ninguém vai roubar a tua bolsa dentro do carro. Seria um Brasil perfeito. E não é você nem acha perfeito. que é possível? É que não é um Brasil perfeito, Mas é um você país acha que normal. é possível isso? É normal. É. Porque quando você me pergunta assim, Marielle, qual um Brasil perfeito? Sem fome, com educação, com uma saúde digna, com moradia. Sim. Não morar numa favela, por exemplo, com segurança, a gente poder sair sem medo na rua. Para mim, parece um Brasil muito distante. Exato. Que pena, que triste. E você sabe o que é mais assustador? Só que seria o básico. Seria o básico o Sim, Brasil ser assim. Sim. Agora, reparou que a gente não consegue sonhar no básico. O básico parece assim, nossa, que maluquice. Tá distante. Tá distante. Só que se você pegar um avião agora e for pro Chile, pro Uruguai ou pra Argentina, 3 países que têm seus problemas, suas dificuldades, adivinha, é praticamente assim que a gente escreveu. No Chile não tem favela. No Chile há um pouco de pobreza, mas é muito maior do que no Brasil. Não tem esses assaltos que a gente tem. O Chile é um país de terceiro mundo, assim como o Brasil, e se resolveu. Países na África estão se resolvendo. Ruanda, que era um país que nos anos 90 a gente só falava guerra civil, epidemia de doenças das mais diversas. Pois bem, Ruanda resolveu o problema dela. Ruanda, você vai para Kigali, capital da Ruanda, ela é mais limpa que as capitais brasileiras. Se Ruanda está se resolvendo, se o Vietnã, que a gente fazia piada da guerra do Vietnã, se resolveu, por que o Brasil não consegue? É que a elite política do Brasil, ela consegue ser pior que a elite política do Vietnã ou de Ruanda. E a gente perdeu a vontade de política resolver. Então, a gente tem que voltar a ter ambição. A minha ambição tem que ser muito grande. A minha ambição o Brasil é um dos 5 maiores países do mundo até o final desse século. E para fazer isso, eu vou ter que tornar o Brasil um país economicamente forte, com marcas famosas mundo afora. Se eu perguntar para um gringo qual é a marca brasileira, no máximo alguém vai falar Havaianas. Talvez vai falar Havaianas. Ninguém vai falar outras marcas. Por que a gente não tem marca de roupa, marca de comida, marca de eletrônicos brasileira fazendo sucesso lá fora? A gente precisa. Um país sério tem que ter. Sim. Por que a gente... os gringos hoje não têm respeito pelo Brasil porque o Brasil não tem armas para se defender. Se os Estados Unidos quiser derrubar o governo brasileiro, igual ele derrubou o da Venezuela ou do Irã, ele derruba a gente num estalo de dedo. Hoje, o Comando Vermelho controla áreas inteiras do território brasileiro. Então, nós somos fracos. Nós somos um país fraco, que não consegue se proteger de fora nem de dentro. Nós somos um país que não consegue pagar as próprias contas. Está todo endividado, a dívida está aumentando e a gente só gasta com besteira. Nós somos um país com desigualdade regional bizarra. As pessoas no Nordeste estão muito pobres. As pessoas no Norte estão migrando para o Sul. Como resolver isso? Então, se você olhar o Brasil ideal para 2030, eu penso assim, bom, para daqui 30 anos, desculpa, para 2056, vamos pensar, o que eu vou fazer daqui até 2056 para entregar esse país? E foi o que nós fizemos com o nosso partido. A gente montou um partido com um plano, chama Livro Amarelo, e aí montamos um plano de ação para o Brasil ser esse país que a gente quer até 2036. Já tem esses planos? Já tem. São 6 livros que nós montamos, e nós vendemos esse livro para as pessoas comprarem esse livro, e com o dinheiro da venda do livro a gente montou nosso partido. E o brasileiro tem que ler, né? Tem que ler mais, inclusive. Rapaziada, bora comentar mais uma participação do Renan em uma entrevista, em uma live. E diga-se de passagem, baita participação do Renan. Mais uma baita participação do Renan, hein? Pra quem não conhece o Renan, bicho, você mandar uma live dessa, uma participação dessa do Renan, irmão, a pessoa se converte na hora. A pessoa abandona o rachador na hora. Não tem comparação, não tem. Na hora que a pessoa se depara com o Renan Santos, esquece. E um dos pontos levantados nessa participação do Renan foi políticos velhos com ideias velhas. Meu amigo, isso aqui é algo que precisa mudar para ontem, porque, com todo respeito às pessoas mais velhas, o desenvolvimento tecnológico, as pessoas mais velhas, elas não conseguem acompanhar aquilo que está acontecendo de novo no mundo, com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções, as pessoas mais velhas, elas não estão antenadas nas coisas que acontecem no desenvolvimento tecnológico do mundo. Você vê, por exemplo, o Haddad, o mundo se desenvolvendo tecnologicamente, o mundo se desenvolvendo, desenvolvimento de inteligência artificial e o escambau A4, e o Haddad taxando produtos eletrônicos. Irmão, você consegue perceber o quão bizarro, o quão estúpido isso é? O mundo se desenvolvendo na área de tecnologia e o Brasil taxando tecnologia, ou seja, o mundo inteiro vai se desenvolver nessa área e o Brasil não, porque um gênio brasileiro, descobriu, ele chegou à conclusão que taxar produtos eletrônicos é uma boa ideia. Então, taxar computadores, taxar celulares é uma boa ideia, ou seja,
o mundo todo se desenvolver tecnologicamente e o Brasil ficar na idade da pedra, como sempre. O mundo avança e o Brasil fica para trás. Você percebe como é importante colocar pessoas antenadas, pessoas mais novas no governo. E olha que o Haddad, ele nem é tão velho assim. Mas é a sanha arrecadatória, né, amigo? É a sanha arrecadatória do governo, que faz com que, muitas vezes, como essa, faz com que o país não se desenvolva, faz com que o país fique atrasado com relação a outros países. Isso é simplesmente inacreditável. Como que um sujeito consegue ser tão burro assim? E aí parece que foi até combinado, né? Parece que existem algumas coisas que parece que são até combinadas. Andando lá pelo Instagram, nos rios do Instagram, eu me deparo com o vídeo dessa moça aqui, ó. Não sei se você chegou a ver o vídeo dessa moça, chamado Belle Quinzel. E ela estava falando que ela estava inconformada, né, com a política nacional. E ela estava falando que não aguentava mais esse tanto de velho na política. Ela estava falando que não aguentava mais esse bando de velho na política e que ela queria um partido novo, com ideias novas, pessoas novas e proibido 70 mais. Ela colocou aqui na tela, aqui, ó, no vídeo dela. Proibido 70 mais. Aí parece que é combinado. O Renan comentou nesse vídeo. Pô, moça, é o meu partido. É o meu partido, moça. Exatamente. Exatamente. É o que o Brasil precisa, meu irmão. Essa é uma das coisas que o Brasil precisa. Oxigenação dessa política nacional. Essa política velha, com cheiro de mofo. Você olha essa política, sobe aquele cheirão de mofo. Quando você se aproxima da política, sabe aquele cheirão de bolor, de coisa velha? Pois é, você pega o Lula e o Bolsonaro, os dois com mais de 70 anos. Quando você pega aquele debate em 2022 do Lula e do Bolsonaro, inclusive, o Bolsonaro quase caiu. Quem lembra disso? Quem lembra? O Bolsonaro quase cai em rede nacional no debate com o Lula lá. Ele dá uns 2 passinhos para trás assim, titubeando, quase catando um cavaco. Que negócio patético. Que negócio patético. E eu, como bolsonarista na época, nessa época aí, eu tava apoiando o Bolsonaro, fiquei mal demais, mano, quando o Lula ganhou. Vou falar um negócio pra você, viu? Fiquei mal demais quando o Lula ganhou aquela eleição. Pelo amor de Deus. Como aquilo ali foi desastroso pra mim naquela época, viu? Meu amigo. Hoje eu já não acompanho mais Bolsonaro, não sou mais bolsonarista, me libertei dessa praga que é o bolsonarismo. O bolsonarismo é um câncer. Não sei se você está assistindo esse vídeo, se você é bolsonarismo, se você é bolsonarista, abandone isso, meu amigo, abandone isso. Nós não iremos conseguir nada com Bolsonaro, nada, nem com Bolsonaro, nem com Flávio Bolsonaro. A família Bolsonaro não possui absolutamente nenhum projeto para esse país, nada. Quem tem projeto para esse país aqui, meu amigo, é o Partido Missão, é o MBL, tem que aceitar, tem que dar o braço a torcer. Os caras são bons, irmão. E aí, a indignação, a inconformidade dessa moça aqui representa milhões e milhões de jovens. Representa milhões de jovens, cara, que não querem saber de Lula nem Bolsonaro. Que não querem saber desses velhos da política, que não querem saber desse povo que não sabe de nada que está acontecendo no mundo. O mundo se desenvolvendo e o vagabundo querendo taxar a tecnologia, querendo taxar produtos eletrônicos. Tem como ser mais boomer, mais burro que isso? Não tem. O mundo se desenvolvendo, o pessoal discutindo tecnologia espacial, aeroespacial, a Índia colocando robô em Marte, irmão. Você tem noção que a Índia, os caras até 5 anos atrás, 10 anos atrás, os caras tinham dificuldade de identificar um vaso sanitário. Na Índia os caras têm um problema enorme com essa questão aí de é até meio constrangedor falar. O pessoal lá tem uma relação muito ruim com o vaso sanitário. As pessoas são acostumadas a fazer suas necessidades na rua. Isso aqui nem é zoeira, não é zoeira não, é verdade mesmo. É verdade mesmo. E nós perdeu para esse pessoal. A gente tá perdendo para a Índia, irmão. Para a Índia. Os caras tá com robô em Marte. Os caras tá explorando a Lua. Você tá entendendo? E o Brasil aqui, nesse marasmo, com esse bando de velho que não sabe de nada, não conhece absolutamente nada. E é isso. Esse é o Brasil que nós vivemos. Então, o Brasil necessita de ideias novas, de um partido político. Necessitava, né? Porque o partido foi criado, se chama Missão. E é isso aí. Essa indignação dessa moça aí representa milhões de jovens que vão passar a conhecer o Partido Missão, que vão passar a conhecer. É como eu já falei em outros vídeos, aquilo que é bom será descoberto. As pessoas vão descobrir que existe um partido de pessoas novas, pessoas inteligentes e que estão dispostas a fazer a diferença nesse país aqui.
Só aceitem, essa é a realidade. É isso aí. Outro ponto levantado nessa participação do Renan foi essa. Se Ruanda conseguiu se desenvolver, meu amigo, nós também podemos. Nós também conseguiremos. Nós não somos piores. Irmão, nós não somos piores que esse tipo de país. Não somos. A nossa gente, a nossa gente não é pior, irmão. O nosso material humano não é inferior ao desses países. O que acontece é que a elite desses países simplesmente decidiram fazer algo que preste. Quando a elite de um país decide, aliás, quando a elite porca de um país é substituída, quando eles não querem fazer aquilo que é necessário, tem que ser substituída. E quando é substituída por pessoas que querem fazer, o país anda. É só você cortar aquilo que amarra um país, aquilo que prende um país. Burocracia pra caramba, alta carga tributária, roubalheira, colocar vagabundo na cadeia, entendeu? Premiar quem está disposto a fazer aquilo que é certo, premiar aquele que está disposto a abrir empresa, contratar pessoas, incentivar as pessoas que estão dispostas a fazer o país andar, e não como acontece aqui no Brasil, que quando você tenta montar um negócio, abrir um estabelecimento, você é punido de inúmeras formas diferentes, várias e várias formas diferentes. Eu fiquei de publicar um vídeo aqui no YouTube de um cara que, coitado do cara, irmão, ele abriu uma empresa. Irmão, coitado daquele cara, ele abriu uma empresa e ele pagava de imposto. O que ele pagava de imposto para o governo era superior ao que ele tinha de lucro. Você tem noção de que você paga mais para o governo do que aquilo que você tem de lucro? Simplesmente bizarro. Existem casos assim no Brasil, aos montes. Aquilo que o sujeito paga de imposto para o governo é superior àquilo que ele fica de lucro. Ou seja, o governo ganha mais que o cara trabalha e o governo ganha mais que ele, entendeu? Isso é simplesmente inacreditável. Mas é possível, cara. Um ponto levantado foi esse. Se Ruanda, irmão, que há 10 anos atrás só se ouvia falar de genocídio, guerra civil, morte, um país altamente miserável, os caras estão se desenvolvendo. Se eles conseguiram, por que nós não podemos? Porque não existe justificativa, hein? Você tá entendendo? Nós podemos sim. Outro ponto muito importante levantado pelo Renan foi transformar o Brasil num dos 5 maiores países do mundo até o final desse século. Completamente possível, completamente palpável. É aquilo, é só colocar vagabundo na cadeia, incentivar quem quer fazer o certo, incentivar empresas a vir para o Brasil, incentivar aquilo que é bom. Quando você incentiva aquilo que é bom e pune aquilo que é mal, adivinha? Isso aqui não é nada complexo, não é nada difícil de fazer. O simples funciona e funciona muito bem. O problema é que o Brasil está lotado de vagabundo. Eu acho que no mundo não existe tanto vagabundo por metro quadrado igual existe no Brasil. Então, meu amigo, tem que prender muito vagabundo nesse país aqui. O Renan se tornando presidente da República, chegando à presidência da República, o tanto de vagabundo que vai ter que prender não está escrito. É vagabundo a dar com pau, amigo. É vagabundo a dar com pau, é muito vagabundo. Para que o Brasil um dia chegue a se tornar entra ali no top 5, entendeu? Junto com Rússia, China, Estados Unidos, Índia. É isso aí. Completamente possível. Mas é lógico. Eu acredito que isso só vai acontecer com o Renan Santos presidente. Se o Lula ganhar, vai continuar a mesma merda que o Brasil tá. Aliás, só vai piorar. E com Flávio Bolsonaro o presidente, não vai mudar muita coisa não. Vai ser um governo muito parecido com o governo do pai dele. Muito parecido. Governo comum. Um governo comum. O governo do Flávio Bolsonaro será um governo comum. Ele ganhando, será um governo comum. Um esquema de corrupção ali, outro acolá, e é isso. Esse será o governo do Flávio, caso ele venha ganhar essa eleição aí. Não temos armas para se defender. Isso aqui é simplesmente desanimador, é assustador, para falar a verdade, porque o Brasil é um país altamente vulnerável. Se você considerar o tanto de riquezas que o Brasil possui, cara, o Brasil é simplesmente uma casa com a TV gigante, com um aparelho de som enorme, uma casa com um sofá maravilhoso, que tem um cofre gigante e que o muro tem 1,5 m, e o cão de guarda é um pincher, um poodle, não tem sistema de alarme, não tem sistema de defesa nenhum.
É uma casa com vários pertences, com várias joias, com um cofre lotado de ouro e sei lá, 500 mil na gaveta, na gaveta lá no quarto, lá, no guarda-roupa, e o muro baixinho, cachorro pequeno, cachorro que não coloca medo em ninguém, não tem nem vidro em cima do muro, não tem nada. Esse é o Brasil. Um país altamente vulnerável, enquanto os países estão se comendo aí. Enquanto todos os países estão se armando, se comendo, guerra estourando a todo canto, guerra e mais guerra para lá e para cá. O Trump vem aqui do lado da nossa casa, leva o nosso vizinho embora e ninguém vai reclamar, né? Porque o nosso vizinho era um puta de um pela-saco, para dizer assim, ditador vagabundo. Mas é isso, irmão. É isso. O Brasil se mostra, se coloca numa posição altamente vulnerável. Altamente vulnerável. Se o Trump decidir invadir aqui e levar o Lula, e que bom que isso acontecesse, né? O Brasil não teria jeito de se defender mais de forma alguma. De forma alguma. Não tem. Nós não podemos nos defender. Você está entendendo? Isso é, de certa forma, assustador, porque a gente se sente extremamente vulnerável. E é isso. Só o Partido Missão, só o MBL tem um plano de ação. Os caras têm um plano, irmão. Os caras têm um plano. Se você perguntar pro Lula, ô Lula, qual o seu... Fala aí, Lula, 3 planos para o Brasil, 3 planos, 3 projetos de país. Não tem nada. Mesma coisa o Flávio Bolsonaro. Se você perguntar qualquer coisa para ele a respeito de Brasil, ele vai falar coisas altamente genéricas. Algo que a tiazinha da esquina poderia falar. Você está entendendo? O Flávio, se você perguntar qual o seu plano de país, Flávio Bolsonaro, ele vai te responder algo que uma tiazinha, um tiozinho da porta de um boteco te responderia. Ou seja, algo simplesmente raso, superficial. Raso e superficial. É um sujeito que vai, se for para o segundo turno, ele só vai para o segundo turno por causa do sobrenome Bolsonaro, porque não possui absolutamente nenhum plano, nenhum projeto, não tem nada, absolutamente nada. Não tem capacidade para articular, para pensar em absolutamente nada. Em absolutamente nada. É bem triste, para falar a verdade, porque o cara tem grandes chances de se tornar presidente da República, e se isso acontecer, rapaziada, é isso aí. É isso aí. O Brasil vai continuar patinando, não vai sair do lugar pelos próximos 4 anos, infelizmente. E é isso aí. Rapaziada, se inscreve nesse canal aí, firmeza? Se inscreve nesse canal, deixa seu like nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.